Bom dia, meus artistas preferidos. Como vocês estão? Produzindo muito artisticamente? Será que tem gente escrevendo poemas? Se conhecendo um pouco mais por dentro? Escrevendo uma música, pode ser pintando, escrevendo aí uma crônica. Como estão vocês, meus artistas? Como está o coraçãozinho de vocês? A mente? Estamos aqui vivendo, não é? Estamos já caminhando para o terceiro mês em casa, não é? Olha só como nós somos, como o ser humano é forte, não, meus amores? Como somos determinados. Basta que uma situação adversa, não é? Basta que nós sejamos confrontados com uma situação adversa para mostrar todo o nosso potencial e a nossa capacidade. Não é à toa que o homem vem sobrevivendo a todas as mudanças que acontecem no planeta, não é? Você pode até olhar para isso como uma situação extremamente negativa e até parece, mas como ela nos mostra o tamanho, a nossa determinação, a nossa capacidade, não é? Estamos olhando para um problema gigantesco e estamos dando aquela leve risada, mas não sorrindo dessa situação, mas sim aquela risada que diz, nossa, eu vou vencer esse problema, a ciência vai vencer, o conhecimento vai vencer, vai desvendar, não é isso? Então, é um momento, isso é uma realidade passageira, mas as realidades vão mudando, não é? Ontem era uma realidade, hoje é outra realidade, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta-feira, as coisas irão mudando, não é isso? Tá aí a luz no fim do túnel, a chama tá ficando cada vez maior, não é isso? E é como piscar um olho e como estalar de dedos, quando nós menos esperarmos, estaremos todos dentro daquela sala de aula, a professora dizendo, silêncio, vai começar a aula. Vocês vão ver, é só uma questão de tempo. Então não tenhamos medo, tenhamos firmeza de espírito, presença, garra, coragem, determinação. Somos nós que vamos mudar essa realidade. Nós, cada um de nós, dando o nosso melhor, a ciência com o conhecimento, nós com a nossa paciência, não é? Entendendo as coisas, aceitando, vivendo da melhor maneira possível. Cada um a sua maneira vai resolver esse problema. Não demora muito e ele será solucionado. Nós somos seres humanos, usamos, aqui incrível, não é? Olha só, veja pelo lado bom. Gente, meus amores, meus pequenos artistas, pequenos grandes artistas, olha só, a resolução de um problema global será resolvido com intelecto, com cérebro, com conhecimento, com aprendizagem. Vocês estão vendo? Isso parece papo de professora, não é? E é, tá bom? Peguei vocês, vamos lá? Vamos abrir o nosso livro na página 56, o livro de História da Arte. Tema de número 2, a proposição das linguagens. Vamos entender muito bem o que isso quer dizer. Mas antes de começar a nossa aula de fato, deixa eu perguntar para vocês os elementos que eu enviei para vocês, a minha fotografia, o vídeo, ajudou vocês, clareou ainda mais as ideias para que vocês pudessem fazer a sua obra de arte baseado lá nas duas linguagens, a visual e a verbal. Vocês viram lá a selfie que eu fiz? Agora eu posso explicar. Aquela selfie, ela tem todo o significado. O fundo dela, cinza. Por que a professora não está usando nenhuma maquiagem? Por que ela está linda e plena daquela forma como ela veio ao mundo, não é? Não usou nenhuma maquiagem, os cabelos soltos, tranquila, relaxada. Por que aquele fundo por trás dela era cinza? Tem um significado.
porque a mensagem está escrita na cor vermelha, não é? O cinza é porque para nós, não é? Nós temos uma ideia de um tempo bom e de um tempo não tão bom, não é? Quando nós olhamos para o céu que está tudo nublado, preparado para chover, as pessoas pessimistas já entregam logo os pontos de nossa, mãe, não vou sair, acabou tudo, não vou me divertir porque está chovendo. Já o otimista olha para aquela chuva e diz, yes, eu vou tomar um banho na chuva, abrir os braços, deixar aquela gota cair sobre mim, não é? Mas o cinza lá atrás, meus amores, quer dizer isso, né? Esse tempo que não nos é favorável, não é? E aí a forma como a professora Jusileide está lá, extremamente relaxada, com seus cabelos soltos, cacheados, assim, não é? Naquela hora até um ventinho ajudou, tudo. A professora está lá e vocês veem que o paredão é gigantesco, mas a professora está lá, posicionada, não é? Essa é a nossa realidade, mas a maneira como eu me porto diante dela é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Eu posso olhar, sentar e chorar, ou eu posso olhar, até posso sentar, até posso chorar, mas depois eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima. É possível, meus amores, está aí. No início ninguém nem sabia o que era, estávamos lutando com algo que era realmente invisível em todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos de conhecimento, de visualidade, de tudo. E agora nós já conhecemos, já sabemos, já tem propostas de vacina. Olha só, tudo isso resolvido aqui. Yes! Como é maravilhoso, não é? Então, aquele cinza e a professora está lá diante daquela situação que é gigantesca, mas a minha postura e o meu comportamento, ele depende da minha decisão. Sou eu que decido como é que eu vou me comportar diante de um problema ou diante de algo que a princípio eu entendo como um problema. Os pesquisadores, a ciência, diferente da gente, eles estão vivendo o problema, mas racionalizando ele, entendendo, separando, fazendo diversas divisões minúsculas e trabalhando, entendendo cada uma delas. Porque quando eles juntarem o todo, vai se transformar numa vacinazinha que vai ser aplicada em mim e você e tchau, corona. Então, aquelas letras lá, o Fique em Casa, que é a mensagem que está todo mundo, né, nos pedindo e que agora vocês já perceberam que mudou. No início, eles diziam assim, fique em casa. Era uma imposição terrível, que na hora que dizia fique em casa, é como se dissesse assim, nossa, eu tenho que ficar em casa por quê? Porque tem um monstro lá fora que vai me devorar, tem um bicho que eu não conheço, que eu não posso lutar. Eles diziam isso e só aquela mensagem já nos causava um pavor, não é? Que foi exatamente a mensagem que eu botei lá na fotografia. Mas já hoje eles já mudaram, eles dizem assim, se puder, fica em casa. Olha como muda. A diferença da frase é gigantesca. Quando eles dizem assim, fica em casa, como diz assim, fica em casa porque tem um bicho gigantesco que ele vai te engolir, tu não pode lutar com ele. Agora a mensagem já mudou, diz assim, se puder. Ou seja, já nos dizendo que nós até é possível de sair, sim. É possível que a moça que trabalha, o rapaz que trabalha na limpeza dos hospitais, que são verdadeiros guerreiros mesmo, guerreiros. Eu vejo todo mundo aí falando que médico e enfermeiro são super-heróis. O pessoal da limpeza são mais que super-heróis, são titãs, porque eles vão pegar lá em tudo. Eles saem para trabalhar, o médico sai, o enfermeiro sai, o policial sai, os rapazes da limpeza, os garis, gente, o trabalho fundamental que eles fazem, se expondo, pessoas que trabalham em farmácia, trabalham em supermercados, pessoas que estão aí dando a cara a tapa, gente. Então, eles não podem ficar em casa, mas eles podem sair, já querendo dizer assim, não é aquela coisa que tem um monstro que vale. Você pode sair, você vai trabalhar, você é essencial. O trabalho que você presta é essencial. Tá vendo como as coisas mudaram? Então, por que está escrito na cor vermelha? Porque na poética da professora, na visão poética da professora, não é tão fácil assim ficar em casa, mas é possível. Nós damos o nosso suor, nosso sangue o tempo inteiro, não é? Ali.
sem poder sair, que não é uma opção não sair, é uma obrigação nossa, não é? Passa pela nossa civilidade. Então, meus amores, é isso que eu queria traduzir na fotografia que eu mandei para vocês. E espero que tenham ajudado vocês, juntamente com o vídeo, com a aula, para que vocês ajudassem na composição da obra de vocês. Eu quero ver também, vou enviar um e-mail para que vocês possam enviar o material para que eu possa analisar. Feito isso, vamos para a nossa aula de hoje. A proposição da linguagem. Se nós estivéssemos na sala, tem uma perguntinha que eu sei exatamente que ela iria acontecer. Professor, o que é uma proposição? Proposição vem de propor. E o que é propor, professora? É uma sugestão, é um conselho, é uma ideia. É alguém que chega com uma proposta diferente. Por exemplo, o que eu fiz com vocês a semana passada era uma proposta diferente de atividade. Eu poderia ter feito aquela atividade que é própria, não é? Com as questões, a resposta, tudo. Mas eu propus, eu sugeri que vocês me respondessem uma atividade, só que de uma forma diferente. Se vocês pararem para pensar sobre a obra que vocês produziram, lá tem todos os fundamentos da aula que nós apresentamos a semana passada, da aula que nós trabalhamos a semana passada. Tem todos os fundamentos, todos os conceitos, tá tudo lá, todos os elementos da nossa aula. E nós colocamos eles em prática. Colocamos a poética, que era o nosso entendimento, não é? A nossa organização, a nossa pesquisa, a nossa conclusão, a nossa ideia, a mensagem que queríamos trabalhar. Passamos a nossa poética, os elementos que nós utilizamos para construir a forma, não é? A dimensão, a forma, o volume daquela obra. Então, nós trabalhamos tudo, cada um na sua... Cada qual no seu quadrado, como diz o ditado, não é isso? Então, já sabemos o que é uma proposição, vamos entender essa proposição da linguagem. E aí já começa com uma frase incrível de uma pintora e escultora brasileira que fez toda a diferença por volta da década de 50. Tá bom, meus amores? Vamos entender, vamos à frase. Olha só o que ela diz. Nós, os propositores, nós somos o molde. Cabe a você o soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Nós somos os propositores. Nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos. Estamos à sua mercê. Nós somos os propositores. Enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação. Nós somos os propositores. Não lhes propomos nem o passado, nem o futuro, mas o agora. Esse é uma citação, um pensamento, não é? Do livro Obra de Lygia Clark, essa pintora e escultora, que vale lembrar aqui que ela abre mão do título. Ela abre mão, ela abdica, ou seja, abre mão do rótulo de ser chamada de artista. E ela exige ser chamada de propositora e não artista. Por quê? Porque no pensamento dela, o propositor, ele instiga, ele questiona, ele leva o observador a fazer parte realmente atuante daquela obra. E para que vocês entendam, ao longo da nossa aula, né, que nós vamos passar por
pelo movimento do concretismo, do neoconcretismo. Nós vamos entender um pouco. À medida que nós formos avançando no nosso estudo, nós vamos entender um pouco mais. Eu vou começar a leitura e aí, como sempre, dando uma parada e fazendo as explicações necessárias. O artista carioca Hélio Oiticica e a artista mineira Lígia Clark foram personalidades importantes para a divulgação da ideia da arte propositora no lugar da arte contemplativa. Eles defendiam que o público tivesse uma atitude ativa em relação à arte, ou seja, que fizesse parte do processo de construção ou interação com a obra. Os artistas que apresentam esse tipo de proposta em suas exposições ou espetáculos são conhecidos como artistas propositores. Por exemplo, são artistas que defendiam o movimento concretista, que o movimento concretista, uma das características básicas dele era a valorização da forma, do ponto, da cor, do bidimensional, do racionalismo. Já o movimento neoconcretivista, que surgiu no Rio de Janeiro por volta de 1950, ele já vai dizer não precisa ser tudo padronizado. O artista não precisa apenas construir uma obra. Ele pode não só construí-la, como colocar as suas ideias, o seu pensamento, ele pode ir lá e transformar. É tão tal que ela é uma das pintoras, uma das primeiras a extrapolar as tintas para além daquele espaço que estava lá delimitado pelos limites da tela, não é? Ele extrapolava, sempre passava. Ela foi uma das primeiras a começar a pintar lá todo o quadro, onde a tela, aquela estrutura do quadro. Ela é uma das primeiras, uma coisa tão simples, não é? Mas que tem um significado extremamente profundo. O neoconcretivismo, ele já vem, o neoconcretismo, ele já vem com aquela ideia da valorização da subjetividade, ou seja, a ideia de cada um, o pensamento de cada um, valorização da performance, participação do público nas obras, valorização do apelo sentimental. Ela trabalhava, ela fazia questão de trabalhar muito com o sensorial, as sensações. Para que vocês entendam de uma forma bem prática a diferença entre o concreto e o neoconcreto, essa diferença aqui, que ela faz questão de deixar bem claro aqui, não é? Essa arte, a diferença da arte propositora para a arte contemplativa, essa aqui que eu vou trazer para vocês de um exemplo bem clássico e bem claro. Tcharam, o que nós temos aqui? Uma maçã. E se eu focar direitinho... Ai, meu Deus, eu queria tanto saber focar. Uau! Se vocês perceberem aqui, ela foi tirada da geladeira e ela tá transpirando, não é? Ela tá transpirando aqui, tá vendo aqui? Olha só que legal. Ai, vai dar certo. Bem, tá aqui. Aqui seria a arte concreta. É o indivíduo, ou seja, o observador diante da tela. Suponhamos que eu estivesse em um museu e essa maçã ou essa escultura de maçã, não é? Tivesse lá exposta. E eu, como observadora, eu vou apenas contemplar essa maçã. Nossa, a pessoa que fez foi perfeito. Olha como ela usou a bidimensão. A ideia que nós temos de profundidade aqui, do galinho aqui da maçã, nossa, parece real. Olha, tá transpirando, parece que... Meu Deus, como ele foi fiel a todas as cores da maçã, como ele foi fiel, olha, fez no tamanho exato, na forma exata, a maçã, respeitando as dimensões de uma maçã, respeitando as cores de uma maçã, respeitando a forma, nossa. E aí o observador, ele fica, como diz aqui o nosso texto, naquela relação apenas de contemplação. Ele se relaciona com a arte apenas contemplando ela.
Ou seja, observando toda a construção estética da obra, não é? A forma, a maneira como ela foi construída, os objetos constituintes dessa obra, ele fica apenas naquela relação de contemplação, não é? Não é arte? É sim. Porque quando eu me impressiono com a forma, quando eu digo, nossa, como ele foi, meu Deus, olha como a obra dele é bidimensional, essa ideia que nós temos parece realmente que tem essa profundidade aqui onde fica o talinho da maçã. Nossa, essa coisa que faz com que eu deixe os meus olhos, arregale meus olhos, enche assim, essa sensação é obra de arte também. Já o neoconcretismo, ou seja, a arte propositora, ela chega aqui e trabalha com esta ideia, não é? Você pega aqui, ó. Minha mãe ensinou que a gente não pode falar com a boca cheia. Bem, meus amores, já o neoconcretismo, que é essa nova proposta, não. Um observador, ele pode participar ativamente da obra, tendo todas as sensações. Eu toquei na maçã, ela está fria. Eu senti, eu pude provar, eu pude sentir e eu interajo. E no momento em que eu tirei a mordida da maçã, e no momento em que eu fechei os olhos, mastiguei, fiz aquele rostinho de quem está gostando, não é? Que é agradável ao paladar. Aqui nesse momento eu faço parte da obra. As expressões do meu rosto, a minha sensação, eu estou fazendo parte ativa da obra. Então essa era a proposta da Lígia. Contemplar é muito bom? Sim, é maravilhoso. Participar ativamente não tem preço. E participando ativamente, você faz parte da obra. Essa era a proposta de Hélio Oiticica e de Lígia Clark. Os artistas propositores. Aqui ao lado tem uma explicação. Vamos a ela? A ideia de proposição na arte surgiu no Brasil. Olha só o movimento artístico que surge no Brasil. Assim como o movimento da arte moderna, não é? O movimento, a ideia de proposição na arte surgiu no Brasil com o movimento neoconcreto, entre as décadas de 1950 e 60, no qual os artistas buscavam ampliar a ideia de arte como experiência estética, expressiva, como uma linguagem em fluxo com a vida e com a cultura. Eles viam a arte como a criação de um espaço para discursos poéticos que pudessem ser lidos pelos olhos e pelo corpo. Desejavam que o público tivesse uma atitude mais ativa diante das obras. Não foi só os meus olhos que tiveram a experiência com uma obra. O meu tato também teve, o meu paladar, não é? Tiveram esse contato direto. É essa a característica fundamental de um artista propositor. Propor. Propor esse contato direto, essa relação direta. E aqui percebam que, mais uma vez, a arte concreta ela não deixa de existir. Ela só é ampliada, não é? Ela só apresenta uma nova possibilidade. Ops, você não precisa ficar só olhando, você pode participar, você pode pegar, você pode
fazer parte. Então vejam como há a sua beleza, não é? Como a arte ela pode nos brindar com essas transformações.